começou a segunda temporada de Demolidor Born Again. Depois de uma primeira temporada divisória e que teve muitas mudanças no meio do caminho, a expectativa dessa nova temporada era que as coisas realmente voltassem ao trilho, pelo menos no nível de qualidade das primeiras 3 temporadas da série da Netflix. Ainda mais depois que a gente viu o uniforme que, pela primeira vez, tinha o símbolo do Demolidor no peito. Então, galera, será que Demolidor Renascido vai conseguir se redimir ou ele vai cometer os mesmos erros da primeira temporada? Porque vocês sabem, errar uma vez é humano. Errar duas já começa a ser, burrice. E talvez eu que seja o burro, porque eu tô aqui dando mais uma chance pra essa série nessa nova temporada. E depois de assistir o primeiro episódio, cara, como eu queria dizer que voltou a velha glória, o Demolidor da Netflix está de volta, mas infelizmente ainda não é o caso, porque o Demolidor da Disney parece cometer os mesmos erros. Assim, a história continua exatamente do ponto que a primeira temporada parou. O Matt Murdock é dado como desaparecido, mas na verdade ele está focando 100% a sua vida junto com a Karen para deter e fazer o exposed no Rei do Crime, que agora é o prefeito da cidade. O Rei do Crime, por sua vez, tinha criado uma força-tarefa anti-vigilante e secretamente estava usando as docas para trazer armas ilegais. E quando o Demolidor, logo no primeiro episódio, acaba com um dos navios que estava trazendo essa mercadoria, todo o status quo está ameaçado de mudar. Porque o Fisk perdeu armas que era do interesse dos Estados Unidos de trazer para o território nacional, e o Matt Murdock acha que pode conseguir dar um jeito de deter de uma vez por todas o Wilson Fisk. Agora, vocês não acham que morreu muito hype para essas séries de super-herói? Porque, gente, é uma nova temporada do Demolidor. E nem virou Trending Topics na madrugada, eu tava acordado, tava esperando sair a HQ do Homem-Aranha com o Superman, fiquei na madrugada no Twitter, e simplesmente ninguém falava de Demolidor, né? A série estreou e ninguém tava nem aí. Poxa, assim, ó, é Demolidor da Netflix, cara. Eu acho que isso é um atestado de como que as pessoas foram murchando em relação a essa série por causa da primeira temporada. Né? Acabaram com o hype, né? Vamos ver se ao longo dessa temporada eles conseguem melhorar isso. Através de qualidade, através de grandes cenas, através de uma grande fotografia, grande direção, grandes atuações, porque a gente tem personagens, né, que podem entregar, mas eu acho muito emblemático como que estreou uma grande série, ou deveria ser uma grande série, e ninguém tá nem aí. Mas assim, vamos começar falando do que eu gostei e do que eu não gostei. E esse primeiro episódio realmente começa muito lento, mas a gente ainda pode dar um desconto, porque, bem, é o primeiro episódio e tem toda uma história para engrenar. Mas é que eu também não consigo me importar com esses personagens. Esse elenco de apoio que eles criaram para a série da Disney Plus, eles não são tão interessantes assim, eu sinto muito. Eu não consigo me importar com Bibi Urich, a sobrinha do Ben Urich. Eu não tô nem aí com o vice-prefeito, que só porque ele parece um cara legal e ele tem um pôster do Poderoso Chefão. Eu não tô nem aí com a psicóloga que tá tendo alucinações com o fantasma do Muse. Os personagens que eu me importo, ou melhor assim, os personagens que eu acho que são bons, o Matt Murdock, a Karen e o Rei do Crime, cara, eles foram extirpados de qualquer nível de complexidade. Porque nessa história, ele só tem um objetivo: fazer a história andar. Não sobrou complexidade, não sobrou dilemas. O máximo que a gente pode dizer do Matt Murdock é que agora ele tá 100% devotado na sua missão de ser vigilante, demolidor, e ele deixou de lado a sua personalidade de Matt Murdock, e ele sente um pouco de saudade de ser advogado. É esse o arco do Demolidor que a gente vai ter essa temporada? Conseguir voltar pro seu status quo clássico de ser Matt Murdock e ser demolidor? É só isso que você tem que me apresentar? Agora, quanto ao Rei do Crime, cara, que coisa triste ver um personagem que era tão ameaçador, tão fascinante nas primeiras 3 temporadas, e ele ganha um nível de poder, porque agora ele é prefeito da cidade. Mas ao mesmo tempo, essa série estica esse personagem até não sobrar nada dele. Rei do Crime como prefeito é pra ser um nível de ameaça que, quando ele abre a boca, você teme por todo mundo numa sala. O cara é pra ser faca na bota, você tem que temer cada momento que ele aparece em tela, ele tem que sugar toda a energia. Esse deveria ser o Rei do Crime da Netflix. Só que aqui eles esticaram tanto essa figura do prefeito
que quando chega um engravatado de Washington, que, pô, muito legal saber que o ator do Salsicha tá nessa série. Todo sucesso pro ator do Salsicha, tá? Mas por mais que eu ame o ator do Salsicha, não dá pra um cara aleatório de Washington, e eu não quero nem saber o nome dele, o nome real, o Charlie, porque claramente é um apelido, ele é algum outro personagem que eles estão escondendo, mas, cara, não dá pra um engravatado de Washington que chega em Nova York e meio que colocar todo mundo no seu lugar, incluindo Wilson Fisk. Cara, que coisa deprimente a cena da janta, que tá o Fisk, a Vanessa e o Salsicha. Pô, ali era o momento pro Fisk não ficar intimidado por um maldito cara de Washington. E aí eles têm que fazer os diálogos menos interessantes da história do planeta Terra. Pô, velho, a situação do contexto é que eles têm que transportar armas que estão no fundo do mar e tirar... É uma coisa super interessante. E eles deixam o diálogo mais chato possível. Cara, é impressionante como essa série tem um tesão de CW. Porque assim, ó, é muito CW, mas no caso, as coisas ruins da CW, especialmente nos diálogos, o jeito que eles carregam a tensão, é tudo o mínimo do mínimo. Ah, qual que é a função dessa cena que o Fisk conversa com o Salsicha? Ah, é pra eles conversarem sobre a situação ali de transportar as armas que ficou debaixo d'água. E é só isso que eles vão falar. Direto ao ponto. Não existe um grande encadeamento que conversa com tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo. É só os personagens vivendo suas vidas no meio dessa história, que é uma continuação da história da primeira temporada, que eu já achava super desinteressante, e agora tá potencializado. Sabe, não tem a nuance. A própria questão da violência, pô, tanto foi criticado na primeira temporada que a violência gráfica ela é totalmente gratuita e eles não conseguiram resolver isso nessa temporada. Pô, a cena de abertura ali do Demolidor no navio é pra ser um grande momento, aquele momento que você vai reentrar nesse universo e você tem que ser fisgado por alguma coisa. E beleza, tem um uniforme ali preto, maneiro o uniforme, mas eu não consigo não achar patético quando o Matt Murdock começa a dar um chute e soco e de uma forma totalmente exagerada ele quebra o braço de uma pessoa e a cena é extremamente gráfica. Mas você sabe por que ela é gráfica? Porque a série quer ser rated R, ela quer ser adulta, ó, a gente tem violência. Vocês lembram daquela cena lá do Wilson Fisk rasgando a cabeça do outro lá? Ah, Gabriel, mas o Demolidor tá mais violento porque agora ele tá 100% devotado a ser Demolidor. Ele tá num caminho das trevas aí, por isso que o uniforme tá representando isso. É como se fosse o traje simbionte do Homem-Aranha. Eu entendo essa justificativa, até acho que poderia ser uma boa justificativa se a série fizesse alguma coisa com isso. Se mostrasse o Matt Murdock sozinho, ou tivesse algum tipo de cena com ele ao longo desse primeiro episódio, já que é o primeiro episódio para estabelecer arcos, estabelece melhor que ele tá mais violento por causa disso. Já que essa busca para acabar com o Fisk tá levando ele para caminhos que ele não quer seguir. E ele está lidando com os demônios desse jeito. É super, hiper, mega inovador? Não, já vimos isso 500 vezes em arcos de super-herói. Mas pelo menos é alguma coisa. Já seria mais do que a gente viu nesse primeiro episódio. Porque de Matt Murdock / Demolidor, a gente viu muito pouco nesse primeiro episódio. Ah, faz a missão do navio, depois fala com o maldito detetive obstinado, fala com a mulher lá que tá abrigando os forasteiros. E no final tem uma luta maneira com os policiais. Percebam como ele só tá pulando de um lado pro outro, porque ele tem um objetivo. Deter o Wilson Fisk, fazer o expose do Wilson Fisk, tirar ele da prefeitura, prender ele, etc. Mas o que ele como pessoa quer? Qual que é a sua angústia? Qual que é a sua dor? O que ele tá passando nesse momento? É só questão de que ele tá com saudade de ser Matt Murdock, de ser advogado? Porque se é isso, cara, você tem que fazer muito mais do que só um diálogozinho com a Karen depois de uma noite insana de puro sexo. Porque assim, ó, ele tá triste, ele tá, mas ele também tá com a mulher da vida dele, ele tá sendo o demolidor que ele sempre quis ser. Então assim, eu não consigo ver essa dor, essa angústia. Até a primeira temporada, nesse caso, começa melhor, que era toda a dor que ele tava sentindo com o Fog. A gente ainda pode questionar todo o arco que eles quiseram dar dele se aposentar e daí não pisar na igreja, quando ele era muito idiota, mas pelo menos aquilo era um arco, aquilo era uma tentativa de fazer uma história. Agora, cara, ele virou só o bonequinho demolidor, né? Tem que bater no bandido, tem que fazer a história andar, sabe? É muito pouco pra um personagem complexo pra caramba, um dos melhores da Marvel, vindo dessa série, que é a série da Netflix, continuação espiritual da Netflix, é muito, muito pouco. Mas eu tô querendo dar todos os descontos possíveis, porque
é o primeiro episódio. Pode melhorar daqui pra frente, até porque eu acho que essa temporada tem uma vantagem em relação à anterior, que é a questão deles terem começado essa história nessa estrutura narrativa desde o primeiro episódio, porque a temporada anterior era para ter sido uma temporada, digamos assim, mais procedural, várias pequenas histórias dentro de uma grande história, lembrando uma série mesclada de direito com super-herói, mas aí eles mudaram de ideia no meio do caminho quando o Kevin Feige interviu. Só que como eles já tinham gravado metade da série, ficou complicado, né, você mexer tudo. Essa era a promessa dessa segunda temporada. Não, desde o início vai ter esse tipo de história que é no estilo da série da Netflix, que é essa série de tiro curto com uma grande história contínua. Não existe o episódio da semana, assim, o vilão da semana que eles estão lidando. É só uma grande história com início, meio e fim. E nesse ponto, sim, eu vejo que tem uma melhora em relação à primeira temporada. Por exemplo, o próprio personagem do Salsicha. Se fosse na estrutura da primeira temporada, o personagem do Salsicha ia aparecer no episódio 4. Mas aqui ele já aparece no primeiro episódio, né? Como deveria ser. Agora, o personagem do Salsicha chegar e já cagar na cara do Wilson Fisk, aí já é outros 500, é execução. Não é estrutura, não é o que você quer contar, é sim como você conta. Então, temos uma melhora na estrutura, na própria promessa de história, mas não temos uma evolução na questão, né, da qualidade dos diálogos. Agora, eu também acho que vale a pena a gente conversar sobre o próprio uniforme preto. Porque, assim, por que ele mudou de uniforme? Não tem uma construção, né, do porquê que ele tá usando esse uniforme. Ele simplesmente mudou. Mudou porque eles entenderam que tava na hora de mudar. Porque eles queriam colocar o D&D no uniforme. Assim, de fato, de todos os uniformes que o Demolidor da Netflix/Disney teve até o momento, esse é o mais legal e o que fica mais bonito em tela. Agora, eu também tava esperando que o primeiro episódio já mostrasse por que ele mudou de uniforme, sabe? Pô, nem se fosse pra dizer uma desculpa qualquer do tipo, a gente tem que ser mais discreto, andar pela sombra e por isso que eu pintei aqui o meu uniforme. Parece muito mais fanservice. Eles perceberam que o pessoal reclamava do uniforme, que não tinha o D&D, e eles quiseram já remediar isso já no primeiro episódio. Não, agora tem esse novo uniforme aqui, olha como agora é Demolidor raiz. Mas eles não conversaram direito com a própria série da Netflix. Porque as roupas que o Demolidor usa ao longo das temporadas sempre teve uma justificativa. Ah, Gabriel, mas eles podem fazer isso ao longo da temporada. Pode. Só acho difícil que eles vão fazer um flashback agora só pra falar isso, né? O melhor momento pra explicar qualquer motivação dele ter trocado de uniforme, dele ter pintado o uniforme, era pra ter feito no primeiro episódio. É por isso que eu digo que pro Born Again falta substância. Por que você tá fazendo a série? O que você realmente quer contar? A série toda passa a sensação que tá todo mundo no piloto automático e que também quer agradar o fã. Mas não parece ter aquele nível de inquietação, de ousadia que as primeiras temporadas teve para realmente fazer uma coisa foda com o Demolidor, sabe? Por isso que parece que é mais do mesmo, só que um pouquinho melhor. E aí a gente volta lá pro início, né? Insistir no erro. É tolice. Eu sei que teve uma galera que também assistiu todos os 8 episódios. E o 8º episódio foi muito elogiado. Quem assistiu disse, né? É o melhor episódio da história de qualquer coisa do Demolidor. É esse tipo de coisa que ainda me mantém um pouco com esperança de que a série vai melhorar ao longo da temporada. A avaliação que eu tô fazendo aqui é do primeiro episódio. Talvez daqui a pouco vire a chave, fique mais complexa. Talvez no episódio 2, 3, né, a fotografia melhore exponencialmente e deixe de ser só uma série de televisão barata, porque em vários momentos, assim, tirando as cenas de ação, que eu acho que são boas, tirando o excesso da violência gratuita, mas o resto da série, assim, é uma série nível lei e ordem, sabe? Sabe, não tem nada realmente extraordinário acontecendo. Não é televisão do mais alto calibre. Em alguns momentos a gente até tem uma ou outra cena interessante acontecendo ali, a posição da câmera ou o jeito que eles fazem a iluminação nos personagens, mas isso é exceção em algumas cenas, porque tem outras cenas que o negócio tá tudo escuro, tu não consegue ver nada. E esse é outro ponto que o Demolidor do MCU vai sempre pecar em relação à da Netflix, porque a série da Netflix era muito mais cinematográfica. Ela era muito melhor nesse aspecto. A direção era muito superior. Na verdade, talvez essa seja a maior queda
em relação à Netflix, porque é muito inferior. Ah, Gabriel, mas é a mesma equipe. Não, ok, pode ser a mesma equipe, mas é um caso parecido com a situação do filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia, que o cara do efeito especial é o mesmo do espetacular Homem-Aranha. É o mesmo cara, mas isso garante que vai ter o mesmo nível do efeito especial que tinha no espetacular Homem-Aranha 2? Não, porque Hollywood mudou pra caramba desde então. E tem todo o raio disneyficador nessas séries do Disney Plus, que é simplesmente assustador como eles tiram qualquer tipo de personalidade que poderia ter uma série. Tudo muito padrãozinho, com claras exceções quando o Matt usa os poderes de escutar dele, daí a câmera muda o foco e a lente e tal, é muito maneiro. Mas isso acontece uma vez em 50 minutos, sabe? É muito, muito pouco. E além disso tudo que eu falei, voltando mais pra história, tem o problema dos personagens secundários. Cara, eu não consigo me importar com eles. Esse negócio do BB Report, na primeira temporada, começa de um jeito interessante porque é uma pegada meio Frank Miller, né? Ah, o que a cidade de Nova York tá falando sobre o Demolidor, sobre o Wilson Fisk e tal. Só que esse BB Report, né, foi manipulado pelo próprio Wilson Fisk, até que foi uma jogada inteligente do roteiro, e aí o BB Report virou uma propaganda e quase estatal, né? A cidade tá maravilhosa, não tem nada de errado com a cidade, mas você logo percebia na primeira temporada que não ia sair disso. E aí, nessa temporada, eles decidiram dar um twist aí no BB Report, porque tem uma espécie de hacker anônimos, né? De uma pessoa que se veste de Wilson Fisk, que tem uma máscara, e aí tem uma edição exagerada de YouTube pra gurizada, né? Claramente, quem tá fazendo isso é a Bibi Urich. E, cara, eu fiquei com uma vergonha nessa cena, sabe? Eu achei tão patética, tão vazia, tão... Eu não tô falando da pessoa imitando o Wilson Fisk, porque é óbvio que ali tinha que ser caricato, mas a cena toda parece uma paródia de um vídeo do Anonymous. Só que no sentido ruim do negócio. Pô, velho, até a série do Magnum, que teve lá o cara que fazia o mandarim falso, ele conseguiu fazer um vídeo falso mais interessante do que esse, que é pra ser uma série bem mais séria, porque lá no Magnum era pra ser comédia e lá funcionava. E bem, aí tem o detetive obstinado, que é um personagem que tá ali só pra fazer a história andar também. E agora entrou essa mulher que protege pessoas desabrigadas, né, que tá ajudando os gregos a fugirem. Nossa, assim, ó, como eu acho esse elenco secundário inútil. Eu acho todo mundo inútil. Eu não consigo achar interessante, eu acho tudo muito chato. Por isso que eu sigo decepcionado com a série. Não posso nem dizer que eu tô decepcionado com a segunda temporada, porque eu já estava decepcionado com a série. Não mudou muita coisa, tipo, tá um pouquinho melhor. Tá, eu só acho que é uma série que é ok. Não é horrível, poderia ser bem pior. Tem coisas legais, uma outra cena ali, especialmente quando a gente tem o Demolidor, mas daí também o Demolidor aparece muito pouco. Por isso que pra mim é um primeiro episódio nota 6,5, vai. Passa de ano? Passa de ano. Mas não é nada extraordinário e não é algo que, sabe, é do nível que a gente espera do Demolidor, sucessor espiritual da Netflix. Nesse ponto, eu acho que nada mudou. Mas, né, com todos os adendos, é o primeiro episódio, pode melhorar daqui a pouco. Mas, galera, é isso. Essa é a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a análise do primeiro episódio de Demolidor. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.